Mas realmente me assusta todas essas coisas. É uma coisa que realmente me assusta, me preocupa muito, porque o Hermes ele colocou muito bem a sinuca de bico que a sociedade está sendo colocada, que o indivíduo está sendo colocado, né? Perfeito. Porque porque a pessoa pode até não ser obrigada a tomar, né? Mas não vai poder viajar, não vai poder fazer absolutamente mais nada sem apresentar a carteirinha de vacina que foi aprovada no Senado, está indo para a Câmara. Quer dizer, os deputados, congressistas, né, eles estão fazendo isso a toque de caixa mesmo, assim, e toque de caixa no sentido não só da celeridade, mas no sentido que aparentemente está muito motivador, né? Há uma forte motivação para essa velocidade a toque de caixa e da caixa, né? Aham. E, e aí realmente nós estaremos numa sinuca de bico, né? Ninguém vai poder fazer mais absolutamente nada. Eu recebi uma boa notícia aqui de um de um de um amigo aqui na até não precisa nem procurar aqui, que aconteceu em Búzios hoje, né? O povo simplesmente invadiu a prefeitura, invadiu a Câmara, invadiu o judiciário, né? Que aconteceu em Búzios Aham. hoje, né? E É, eles eu vi tiveram a que rua, na rua. é, eles tiveram as autoridades, né? Tiveram que relaxar, né? Ou parar com, com os efeitos aí da dos decretos, né? Porque agora o negócio é governar por decreto, né? O governador Aham. Ratinho aqui baixou o decreto da como que chama isso? De toque de recolher, né? Incrível, 23 né? horas, ninguém mais pode estar na rua, né? E quem estiver na rua, quem estiver violando o toque de recolher, poderá ser preso, né? Alguns dizem, eu realmente não vi o decreto, eu estou aqui falando também, não vi o decreto, mas de qualquer forma, mesmo que seja somente para bares e barzinhos, etc., isso é um absurdo, porque o decreto não pode superar a lei. Você é advogado, você sabe disso, o decreto não pode superar a lei. O decreto ele é uma peça executiva da lei, né? Exatamente. E E mesmo que essa lei instrua, existe a lei 13.000 alguma coisa que foi aprovada lá para fevereiro, março, né? É, referente à emergência, da pandemia, né? Essa pandemia Aham. toda, eu penso que o decreto não pode, a, achando que está regulamentando aspectos dessa lei de emergência, de invadir questões constitucionais, né, do artigo 5º da Constituição, por exemplo, ou de outros artigos constitucionais, como é o direito à livre atividade empresarial, né, Econômico. o Aham. direito à empresa, né? É. Então, o Estado não pode simplesmente chegar e impedir que as pessoas frequentem bares e restaurantes, o comércio em si, tá? Então, Então, pra você ver, Thomas, esse coisa negócio louco. assim, um prefeito vai lá na sua cidade, dentro daquilo que ele considera certo, e o STF ele concedeu a ele tal poder, ele vai lá e decide tudo quanto é coisa totalmente contrária à lei. Mas está fazendo. Tudo bem. Então ele pode fazer aquilo dentro dos limites territoriais de sua cidade, né? Tá. Aí você, que é de outra cidade, chega lá, vai se submeter a um prefeito que você nem votou, porque você não é diferenciado, você está ali dentro. Então você não está sobre a ingerência do seu prefeito.
mas você está recebendo uma ordem inconstitucional de um prefeito que não tem nenhuma relação jurídica com você. É um negócio inacreditável, né? Então, além de extrapolar a própria Constituição Federal em geral, até o limite do decreto que ele fez ultrapassa os limites geográficos da sua cidade, tá? Não propriamente estendendo o seu território, mas aplicando aquele direito em cima do cidadão que nem lá é, nem de lá é. Imagine que mandaram as pessoas, turistas lá, sair dos hotéis para ir embora até o fim de semana. O cara que pagou. É um negócio inacreditável isso no Rio de Janeiro, né? É inacreditável. Então, eu não sei. Você acha, Hermes, você estava falando da questão histórica, você acha que o povo, mesmo sendo o povo brasileiro, que é conhecido como indolente, né, como pacífico demais, coisa e tal, você acha que o exemplo de Búzios, Blumenau também, há um tempo atrás, poderia ou poderá se espalhar pelo Brasil? Então, a questão, sabe o que é? Aquilo que a gente vinha dizendo. Isso não dá certo. Isso aí é uma coisa que não se sustenta historicamente. Toda a opressão, você vê, nós estamos diante de uma situação de biopolítica. Se você pegar os filósofos que estudam biopolítica, tá? Vamos pegar um, por exemplo, que foi um filósofo italiano, Giorgio Agamben. Tá? Ele tem um livro chamado Estado de Exceção. É o nome do livro dele. Estado de Exceção. E ele é um estudioso de biopolítica, e nesse livro Estado de Exceção, ele faz uma análise assim, fantástica das diversas formas que você pode, né, fazer o estado de sítio, que nós estamos vivendo uma situação de estado de sítio. Tá certo? Nós estamos a pandemia ela está sendo instrumentalizada em nível global para um estado de sítio global. Isso é fato. Então, rasgou-se a Constituição do mundo inteiro e ainda usa os eleitos para se transformar em agentes executivos de uma agenda totalitária. Isso é fato. Isso é fato. Os que foram eleitos estão sendo usados para isso. E aí eles têm, né, eles estão se sentindo, né, com a prerrogativa de fazer aquilo que o Thomas Hobbes, quando fala sobre o Leviatã, eles estão se sentindo com a prerrogativa de fazer os piores desmandos, que são aqueles desmandos que, se não tiver freio, a pessoa faz mesmo. A pessoa faz, se não tiver freio, faz mesmo. Então, o que vai acontecer? Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar, porque nós estamos vendo que o que está acontecendo? Já está acontecendo a violência. Uma violência, porque você veja, o Norberto Bobbio, no dicionário de política, ele tem um verbete, vários verbetes, ele organizou aqui no dicionário de política, mas um dos verbetes chama-se manipulação. Verbete fantástico esse de manipulação. E ali ele fala o seguinte, que a manipulação é a pior forma de violência. Sim. A manipulação é a pior forma de violência. É óbvio que as pessoas estão sendo submetidas a uma violência. Isso é óbvio. Tá? É óbvio que o que o STF está fazendo é violência. Tá certo? Quando 11 ministros impõem autocraticamente o que estão impondo à sociedade, e se você vê nas redes sociais, todo mundo não aceita. A insatisfação é geral, mas eles impõem. Quer dizer, é óbvio que isso é um poder tirânico, tá certo? E o Congresso Nacional, que deveria pôr o freio, não está pondo, porque muitos, uma boa parte, a maioria talvez, está se beneficiando desse Estado. Até o momento em que vier o imprevisível. Até o momento que vier o imprevisível, aí eles vão ficar assustados. Porque eles não estão se dando conta do que estão fazendo. E o mais assustador é o nível de influência da grande mídia para esse projeto de poder totalitário. Quer dizer, eu fico assim abismado de ver como que jornalistas que têm leitura, que têm leitura, conhecem, né, a história da humanidade, têm leitura, aceitam ser coniventes a isso e se utilizam de retóricas
para justificar essa violência que nós estamos vendo. Se utiliza de retórica. Agora, o que acontece? Nós ainda temos formação, nós temos conhecimento, nós temos uma certa maturidade emocional para enfrentar uma série de coisas, temos uma certa estabilidade, né, etc. Agora, aquela pessoa que está lá na ponta da sociedade que não tem nada disso, vai partir para a violência. Isso aí é fato. Vai partir para a violência. E o aparato estatal não vai dar conta de cobrir o que vai precisar. Se o barril de pólvora estourar, o aparato estatal não vai dar conta de combater isso. Então, o que acontece? Agora, qual é a culpa disso? Da onde vem isso? É isso que nós temos que ver. Por isso que as instituições, elas deveriam pôr freio a esse arbítrio. E estão sendo omissas. E ao serem omissas, são responsáveis pelo que aí está. Porque, na verdade, quando vier a violência na base, aquilo é efeito, não é a causa. Esse que é o X da questão. E ao longo da história, isso sempre aconteceu. Você veja, na Revolução Francesa, os abusos que tiveram, era guilhotina todo dia. Na hora do terror, foi guilhotina, cabeças rolaram todo dia. Quer dizer, na Revolução Francesa, chegou uma fase da Revolução que ninguém conteve o terror. Ninguém conteve o terror. Tá? Quando chegou Napoleão Bonaparte, a mesma coisa. Ele chegou com aquele afã todo de dominar a Europa toda, tá certo? E aí alguém teve que detê-lo. E ele foi detido em Waterloo, tá certo? E 2 vezes exilado, né? Ainda voltou, ficou mais 100 dias e acabou depois sendo detido. E voltando um pouco mais na história, existe um outro exemplo clássico de como terminam essas coisas, que é Júlio César. O que aconteceu com Júlio César? A mesma coisa. Ele passou do limite. Tanto é que na República Romana havia uma lei que toda pessoa que se autoproclamasse rei, tá certo? Era punido. Então, eles já tinham criado uma forma de evitar que alguém se tornasse tirano. E o que o Júlio César vai fazer? Ele vai criar uma estratégia. É interessante a história do Júlio César, curiosa, mas eu posso só a título de exemplo, né? O Júlio César ele vai criar uma estratégia que era o seguinte: você tinha 2 cônsules. Você vê, eles não queriam um só, né? Porque eles tinham um favor do tirano, de um só que dominasse. Então criaram a estrutura dos 2 cônsules. Eram 2 que governavam, era uma diarquia. Tá? E o Júlio César, que era um homem muito ambicioso, ele queria ser o tirano, ele queria ser o ditador. Como que ele vai ser ditador numa diarquia? Então, essa que era uma equação, e ele era muito inteligente, o Júlio César, isso aí, ele era muito inteligente, tá? Então, como ele ia fazer? Como ele ia ser o tirano numa diarquia? Então, o que ele fez? Ele se uniu à estratégia dele, o pessoal é bem estratégico, é óbvio, né? Eles são muito, né, experts, entendeu? O que ele propôs? Ele se aliou, o Júlio César, claro, depois, primeiro ele venceu várias batalhas, ele fez muito marketing, tanto é que a moeda que nós temos até hoje, que tem o desenho da cara de alguém, isso veio do Júlio César, foi o primeiro que colocou a cara dele na moeda para poder ficar popular. Então, ele tinha muita estratégia de marketing já na época. E o que ele fez? Ele se aliou ao general mais importante da época, que era o Pompeu, e se aliou ao homem mais rico de Roma, que era o Crasso, e formou o primeiro triunvirato, 3. Quer dizer, como é que ele destruiria a diarquia? Fazendo um triunvirato, 3, tá? Com aquela alegação que tinha que ser democrático, tinha que dividir o poder, tá? Moral da história, para resolver o fato, quando se formou do triunvirato, no final das contas, os 2 foram eliminados, tanto Pompeu foi enviado para uma região e foi acabar para uma batalha e lá morreu, e o Crasso também acabou saindo de cena, e Júlio César acabou ficando o único do triunvirato. Então ele conseguiu essa proeza, ele conseguiu
Ele conseguiu vencer a diarquia, fazendo um triunvirato, e acabou sendo o único no triunvirato. Portanto, a República Romana ficou diante dessa situação. E ele, no afã de mais ainda, de mais poder, acabou chegando a um ponto que o que aconteceu? Os senadores da República Romana tiveram que detê-lo. E como é que termina o Júlio César? Termina assassinado. Quer dizer, então não tem jeito. Quer dizer, todo ímpeto tirânico termina assassinado. Não tem como. Ao longo da história. Hitler, como é que terminou Hitler? No bunker alemão bombardeado. Mas hoje existe, Hermes, uma situação que eu não sei se existe paralelo no passado, que é dessa guerra identitária, né, que se promove sobre as pessoas, alterando, por isso que tem ideologia de gênero, quando deveria ser de sexo, na verdade, estão afetando não só do ponto de vista sexual, mas em todos os demais pontos de vista, estão aplicando uma espécie de cultura dadaísta, sabe? Onde tudo vira sem sentido, nonsense, um absurdo, né? E isso confunde as pessoas. Eu vejo pessoas que, até bem instruídas, estão confusas, estão aceitando coisas como essa vacina, como até com a ansiedade que tem que ter a vacina, mal sabendo o que vai acontecer com essas pessoas, com ela mesma, né? E, e eu não sei qual é o tamanho da sociedade que está desperta e que estaria disposta, né, a agir, e qual é o tamanho da sociedade que já está subvertida mentalmente, espiritualmente, né, por conta dessa guerra identitária que se promoveu sobre cada indivíduo, desde a escola, a imprensa, as artes e tudo mais. O que você me diz? Então, Existe um paralelo ou é um fato novo, não, Ronaldo? sim, claro, mas tudo isso vem da escola de Frankfurt, tudo isso vem desde o final da Segunda Guerra Mundial. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, você já teve todo um redesenho da sociedade, criação da ONU, né? Quem que financiou a criação da ONU? A Fundação Rockefeller, tá? Então, quer dizer, é claro que eles já estavam, né, já trabalhando para essa nova realidade, para essa nova ordem mundial, para o admirável mundo novo, há muitas décadas, certo? Só que aquilo que a gente sabe, como, né, a história é assim, tem a resistência, entendeu? E depois eles se reorganizam, vêem onde eles falharam, tá certo? Avançam e vão para frente. Aí tem a resistência de novo e vão para frente. A história é feita disso, tá? E como eu falei, os valores civilizacionais, eles foram construídos com a resistência àqueles que quiseram minar com a liberdade e a dignidade da pessoa humana. E isso é que torna a história interessante. É isso que torna a história da humanidade muito interessante, né? Muito fascinante até, né? Para quem estuda história. Tanto é que eu fui estudar, eu sou formado, sou bacharel em história, antes de estudar antes de fazer jornalismo, antes de fazer bioética, justamente porque eu queria entender, né, qual é a lógica das coisas, por que as coisas funcionam assim, assim, assado. E aí, você, quando vai para a fonte primária, quando você vai para os documentos fontes primárias, você vai ver que tem todo um recontado da história, tem toda uma narrativa. Os iluministas passaram a contar a história com um outro prisma, né? Fizeram a enciclopédia para dar uma outra leitura da história, puseram no silêncio um monte de autores e filósofos que para eles não interessava mais, e deram ênfase para outros filósofos que tinham essa visão mais utilitária, mais pragmática, mais tecnocrata, e que deu no que a gente viu no século XX, mais certo e agora no século XXI. A história, ela não é que ela é feita de ciclos, ela é como um pêndulo, né? Ela vai e volta, né? Ela vai e volta. Agora, a gente tá de novo no voltar do pêndulo. Eu já disse isso numa outra live.
na minha leitura, estou dando a minha opinião pessoal, né? A minha leitura foi assim, nós tivemos em 1989, em Berlim, um período que eu chamo de interregno. Começou ali um período de interregno, de 89 que vai até 2020. Então, a leitura que eu faço é de 89 a 2020, é um período de interregno, tá? Você lembra que em 89, quando caiu o Muro de Berlim, já logo nos anos 90, começou o Francis Fukuyama com aquela ideia do fim da história, o fim das ideologias, mas capaz que ideologia foi o fim das ideologias, mas havia esse discurso do neoliberalismo nos anos 90, globalização, sim, aquela coisa toda. Vieram as grandes história, né, do Fukuyama. Aí tiveram as grandes conferências internacionais da ONU. Essas grandes conferências internacionais, foram ali, que foram gestadas, que foi gestada nas grandes conferências, a agenda que está sendo executada hoje. Quer dizer, toda essa agenda totalitária que está começando a ser executada bruscamente, artificialmente, com força e com violência no ano 2020, foi gestada nas conferências internacionais dos anos 90. Então, para entender o projeto do poder totalitário que hoje está sendo executado, tem que entender as conferências internacionais da ONU. O que vai acontecer? Chegamos a 2020 e começamos uma fase nova. Agora, fechou esse interregno, né? Houve todo um planejamento para essa agenda que está, e agora, com a pandemia, aqui que é a pandemia, um catalisador, é óbvio que foi um catalisador, tá? Para justificar todas as medidas que nós estamos vendo, de arbitrariedade e de excessos, e o estado de exceção que nós estamos vivendo, tá? Esse estado de exceção, que foi muito bem descrito por romancistas, escritores do século XX, pode pegar Franz Kafka, por exemplo, ele viu claramente, né, isso tudo que nós estamos vivendo. Quer dizer, se na verdade nós escrevêssemos o que está acontecendo em 2020 e mostrasse para as pessoas há 100 anos atrás, o pessoal acharia isso uma ficção extraordinária, né? Seria uma obra, um best-seller de ficção extraordinária, ao nível que foi as obras do Kafka, para ver o absurdo, né? Que é a vida sem sentido humano. A vida, quando perde o seu sentido humano, fica um absurdo. E é o que está acontecendo com a instrumentalização da pandemia de 2020. Quer dizer, a vida tornou-se um absurdo. Quer dizer, tudo que está acontecendo está se esvaziando o sentido humano da vida. Esse excesso no distanciamento social, né? O uso massivo das máscaras, agora a vacinação obrigatória. Quer dizer, esse medo, esse pânico, esse pavor fomentado pela grande mídia, os governantes agindo como títeres, né? Agindo acriticamente, como agentes executivos, daquilo que, de uma ordem que eles não sabem nem de onde veio, mas que eles executam. Tudo isso é kafkiano, tudo isso é um absurdo, né? Que foi denunciado pelo Kafka, o próprio Albert Camus, filósofo, também falou sobre a questão do absurdo, apesar de eu não concordar com o que ele escreveu em muitas coisas, mas o insight da questão do absurdo foi apresentado por ele. Então você veja, agora nós estamos aí, mas é o pêndulo da história que voltou, e voltou com força, está voltando com força. O que vai acontecer agora? Agora, aquilo que eu vinha dizendo agora há pouco, uma minoria, é só estudar a história, uma minoria vai agir, isso é óbvio, uma minoria vai para a resistência, e é essa minoria criativa, lúcida e consciente que vai fazer com que a dignidade da pessoa humana seja salvaguardada, tá certo? Porque você amar a verdade e amar a liberdade, amar o bem, requer lutar pela verdade, lutar pelo bem e lutar pela liberdade. Não tem como, não tem por onde. Se você luta por aquilo que você ama. Então, se o ser humano, nesses períodos históricos, vai surgir, né, pessoas e organismos que vão sair em defesa do bem da pessoa. Isso aí não há dúvidas. Agora, como isso vai acontecer, não sei, tá? A história tem essa novidade. A cada época, ela tem um som modo das coisas acontecerem. Agora, em meio a tudo isso, também tem uma outra questão que eu quero trazer, que é assim,
Eu fiz essa análise rápida desse ponto de vista. Agora, no meu ponto pessoal particular também, eu tenho uma outra leitura, que é a leitura da fé. Também é uma outra questão. Então, quando você tem pessoas de fé, tá? Aí é outra história também. Tá? Nos momentos mais críticos da história, pega, por exemplo, a época de Santo Agostinho. O que aconteceu com Santo Agostinho? Ele vivenciou um período de desmoronamento da sociedade. O que ele assistiu no século IV? O desmoronamento do Império Romano. Quem diria que o Império Romano desabaria um dia? Quem diria que o Império Romano desabaria um dia? E Santo Agostinho vivenciou o desmoronamento do Império Romano. Quer dizer, então nesses momentos, e foi o que foi Santo Agostinho. O Camões, Luís Vaz de Camões, o nosso, né, grande poeta português, e morreu em 1580, tá? E ele, quando morreu, ele assistiu praticamente o eclipse, né, do grande período de ouro que foi o período de Portugal no tempo das grandes navegações. Tanto é que depois Portugal vai ser anexado, depois vai ter a junção com a Espanha, né? Então, 1580 é quando morre Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir, ele viveu aquele momento de eclipse, né? Do período áureo da história de Portugal. Esperando por ele ainda, né? Pois é, então, o Dom Sebastião gerou do sebastianismo, né? Quer dizer, a volta do Dom Sebastião, então isso acabou sendo, tem estudos sobre isso, mas o que eu quero chamar a atenção é assim, quer dizer, nós estamos vivendo esse ano um período de o pêndulo voltou da história, tá? E agora com força. E agora os tiranos têm uma coisa que lá atrás tinham, mas não com o poder que eles têm hoje, que é o poder tecnológico. O poder tecnológico, a inteligência artificial, a questão do quantum, revolução quântica, computador quântico. Quer dizer, esse poder tecnológico, o poder micro, de ir até a célula, até o DNA da pessoa, de controlar, manipular o DNA das pessoas, uma manipulação genética, e macro, espacial, satélites e tudo mais, quer dizer, então, esse nível de controle, esse nível de controle de tudo de todos, esse alto poder tecnológico, midiático e financeiro, de grandes cartéis financeiros que se formaram, essa que é a novidade que nós estamos vivendo. E eles são capazes, hoje, por exemplo, eles são capazes de fazer hologramas, eles são capazes, por exemplo, se eles quiserem trazer aí, fazer um holograma de alguém que viveu lá atrás e dizer que ressuscitou, eles podem fazer isso, eles têm tecnologia para isso, para assustar as pessoas, para impactar as pessoas. Se eles quiserem trazer um alienígena e dizer que é um alienígena, as pessoas vão acreditar, porque eles têm poder tecnológico para enganar as pessoas. Sim. Em vários níveis, tá? Então, é um poder assustador que eles alcançaram. Agora, por que chegaram a esse poder? Porque aqueles que deveriam ter o poder de frear isso foram omissos nesses 40 últimos anos, tá? Agora, como vai ser a resistência a isso? Essa que é a grande novidade. Mas aí, falando à luz da fé, como cristão, aí a gente volta, né, ao Antigo Testamento e ver como é que as coisas funcionaram lá, tá? O que aconteceu com Moisés? Uma história fantástica, a história de Moisés, tá? Foi criado no palácio de Faraó como se fosse o filho de Faraó, mas ele não era, ele era um hebreu. Ele foi preparado para uma missão. Moisés foi preparado para uma missão muito especial. Quando ele viu que um hebreu, que ele era hebreu, sem saber o que era, ele estava sendo oprimido por um soldado lá, ele brigou lá, foi lá e matou o soldado. Na briga, na contenda, ele matou o soldado e aí ele foi expulso do palácio e foi para o deserto. Essa imagem do deserto é muito bonita também, né? Vai para o deserto e, enfim, encerrou a carreira. Então, se a gente fosse analisar, encerrou a carreira. Eis que um dia Deus aparece na sarça ardente. Essa imagem é muito bonita, né? Deus aparece na sarça ardente e envia Moisés de volta ao Egito e diz: vai ter com o faraó e liberta o seu povo. E aí Moisés diz assim: quem sou eu para ir ter com o faraó?
Ele não sabia, ele não tinha nem boa oratória, Moisés. Aí ele não sei nem falar direito. Então, Araão vai junto com você, Araão fala com você. Ele enviou. E aí, todos sabem o que aconteceu. Moisés foi diante do faraó e terminou naquela cena clássica, que até há um filme maravilhoso dos anos 50, acho que 58, que é a passagem do Mar Vermelho. Essa imagem, assim, é fantástica, aquela passagem que o povo atravessa. Naquele filme, a imagem assim, é emocionante, aquela cena que o povo atravessa o Mar Vermelho. Quer dizer, para escapar de uma tirania, para sair... Inclusive, a música desse filme é de um compositor húngaro que ganhou o Oscar por causa dessa música, Êxodos, né? Pois é, então. Mas o filme é muito... O filme, se você analisar, se você ver o filme, eu recomendo, são os 10 Mandamentos, o filme é fantástico, é um clássico em todos os níveis de como o que acontece na história. Isso eu estou falando agora à luz da fé. Então, quer dizer, é óbvio que no século XXI, né, vai ter a resistência, vai ter uma minoria criativa, lúcida e consciente, tá certo? Que vai resistir a isso, porque quem está com a verdade é rocha inconcursa. A verdade é uma rocha inconcursa. Não tem como. Não tem como. Pode o vendaval que vira, a tempestade que vier, é uma rocha inconcursa, porque é a verdade, e a verdade é a verdade sempre. É a mesma sempre. Então, o que acontece? Babilônia caiu. O faraó egípcio caiu. O Império Romano caiu. César caiu. Roma caiu. Napoleão caiu. Hitler caiu. É óbvio que os globalistas já têm um projeto falho. Isso aí, recentemente, eu reli uma obra de um autor, me escapou o nome do livro agora, que ele diz claramente disso. É óbvio que o projeto dos globalistas é um projeto derrotado. Só que precisa derrotá-lo. Aí é que está o X da questão. Precisa derrotar. E é óbvio que o estrago que eles vão fazer vai ser imenso. Só que aí tem uma outra coisa também importante ressaltar, a questão da identificação. É a questão da sintonização. É a questão da conivência com a coisa. Tá? Quem não está conivente com isso, quem não está sintonizado com isso, quem não está identificado com isso, tem uma certa proteção. Isso, do ponto de vista espiritual, tem uma certa proteção. Agora, quem está identificado com isso, quem dá anuência a essas estruturas do mal, quem quer se favorecer disso, quem quer tirar proveito disso, poderá ser a vítima disso. Entendeu? Sabe, o Emerson, eu estava falando com o Thomas, acho que ontem, será esses dias aí, justamente essa questão de não entender qual a capacidade dessas pessoas influenciarem gente letrada, gente estudiosa, gente com conhecimento amplo. Certo? Como eles conseguem captar ou cooptar, né, ou se inserir no pensamento cognitivo da pessoa de tal forma que os jornalistas de hoje não são gente burra, gente. Não dá para entender como, se eles estão fazendo aquilo por livre e espontânea vontade ou por seguir um roteiro que é obrigatório, né, pela própria rede. Mas é inacreditável você perceber que eles falam aquilo de uma forma assim tão normal, como se fosse a verdadeira pura e crua deles. Né? Então, chegaram a um ponto de quase mágico, né? Eu falo que é um conglomerado maligno que está usando suas forças, né? Mas é um negócio assim surpreendente, pessoas de bem, né, tenderem a seguir esse pensamento e hoje já está defendendo certas situações. Né? A mudança é muito gritante de um sistema normal, do natural. Né? Então é isso que eu não entendo, viu? Aí tem uma coisa que você vai entender a partir da leitura do Fausto do Goethe, né? O que acontece? É a dimensão faustiana da coisa. O que acontece com o Fausto do Goethe? Usando uma imagem simplificada, ele vendeu a alma ao diabo. Tá? Então acontece muito com a grande imprensa, com muitos intelectuais, por vaidade, por ambição, por ilusão de tudo isso, é a venda da alma ao diabo. Essa é uma imagem simplificada, mas que tem a dimensão faustiana. Tá? Uhum. Então, pegando a imagem de Cristo no deserto, quando ele tem, né, quando ele foi tentado pelo demônio no deserto, justamente o que ele fez? Ele não renunciou, né, àquelas situações.
tá? Aham. Ele renunciou àquelas tentações. Ele disse, nem só de pão vive o homem, né? Quer dizer, quando o demônio ofereceu a ele, né, as benesses materiais, como, né, entendeu? Os poderes do mundo, etc, etc, etc. Quer dizer, então você veja, ele venceu a essas tentações. Os intelectuais, principalmente os jornalistas, o pessoal da grande mídia, etc., muitos deles acabam sendo seduzidos por essa grande tentação, por essa grande vaidade, que é um pacto faustiano. A imagem, a expressão é essa, o pacto faustiano que é feito. Tá? Entendi. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Eu sou jornalista, tá? Eu entrei no Jornal da Tarde em 1988, no Jornal da Tarde de São Paulo, e vi ali que nas redações do Jornal da Tarde que você não poderia ser um intelectual independente. Ali você não tinha espaço para ser um intelectual honesto e você não podia ter honestidade intelectual, você ter independência. Você só se daria bem, vai, entre aspas, entendeu? Financeiramente, inclusive, se você usasse o teu talento para escrever o que não se sabe quem queria que você escrevesse. Ali você acabava se vendendo, digamos assim. Na época, eu havia lido um livro fantástico, né, que eu recomendo, que chama-se Ilusões Perdidas, né, do Balzac, Honoré de Balzac, grande escritor francês, que eu até estive na casa dele em Paris, quando eu estive lá. O Balzac, que escreveu a Comédia Humana, né, uma obra fantástica, né, para entender a França da sua época. E o Balzac escreveu Ilusões Perdidas. Fantástico livro. Ali ele mostra o que é a imprensa. Isso século XIX. Ali ele mostra o que é a imprensa. Então eu já tinha lido Ilusões Perdidas. Então quando eu fui para o Jornal da Tarde, não, peraí, não vou fazer esse jogo não. Aí eu já tinha percebido, primeiro que eu já tinha lido Ilusões Perdidas, depois na constatação e nas grandes redações, eu já detectei de cara que, bom, se eu quisesse ter sanidade mental e independência intelectual e honestidade intelectual, eu vou ter que ficar à margem do sistema. Então isso já tinha percebido. Tem que encontrar uma atividade profissional para sobreviver, né, pagar as contas do dia a dia, bater a minha casa própria, como tem hoje, graças a Deus, inclusive uma boa propriedade rural aqui na cidade onde eu moro, que também foi uma opção de vir ao interior em 2001, tá? Que foi uma boa e acertada decisão em 2001. Então eu falei assim, bom, vou ter que sobreviver, né, à margem do sistema, não fazendo esse jogo, tá certo? Para ter a independência intelectual, para ter a honestidade intelectual. Então, para quê? Para não se vender ao sistema como muitos fazem por vaidade, por títulos, né? Por notoriedade, tá certo? Por ambição, por poder, acabam se vendendo. É o pacto faustiano. Então, quando você fala como que esses intelectuais fazem o que fazem, eles fizeram o pacto faustiano. Entendi, perfeito. Que é uma tristeza, né? A gente constatar que isso persiste, né? Aí para resumir, existe um filme que eu acho assim, muito interessante também, que eu partilho com vocês. O Schwarzenegger fez um filme, eu acho que estou falando de cabeça, mas deve ser O Sexto Sentido, né? É um filme muito interessante que... E aí acontece, resumindo, faz tempo que eu vi, pode ser que eu escape alguma coisa. Um cientista acaba clonando o Schwarzenegger. Então ele faz um clone dele e coloca o clone dele na casa dele, com a mulher dele, com os filhos dele, e acaba o Schwarzenegger, quando ele chega na casa dele e vê que tem um clone dele na casa dele, com a mulher dele, quer dizer, o que é isso? Isso foi um absurdo, tá? E aí o que ele faz? Ele vai atrás do cientista que fez isso, sem o consentimento dele. Olha a questão do consentimento. Sem o consentimento, ele foi utilizado por um experimento, uma experiência científica, sem o consentimento dele, e porque ele foi numa loja comprar alguma coisa, ele olhou num óculos que ele tinha que olhar, era um tipo de um QR Code que ele tinha que passar e exibir, ele tinha que olhar para aquele óculos e captar o DNA dele e do olho e fizeram o clone dele. Então o que ele fez? Ele foi atrás do cientista. Mas a cena final do filme é fantástica. Não vou contar tudo, mas um aspecto da cena final do filme que eu achei fantástico. E tem a ver com isso que você falou, da tristeza, né, de fazer aquilo que não é o que é a verdade.
Bom, no final do filme, ele vai atrás do cara que fez isso. E quando ele chega no local, é um local assim, totalmente tecnotrônico, né? Cheio, cibernético, tudo cheio de câmeras. Então, quer dizer, você não tem como chegar no cara, porque só tem câmeras. Só câmera. Como é que você vai... O cara tá lá dentro da sala dele e vendo tudo que está acontecendo. Como é que você faz para chegar no cara? Ah, o Schwarzenegger teve a solução. A solução foi o seguinte, arma na mão. Ele chegou no local, tiro na câmera, tiro na câmera, tiro na câmera, tiro na câmera. E o cara que estava na sala começou a ficar tudo escuro. Entendeu? Aí ele mandou os asseclas ir atrás do Schwarzenegger e ele saia dando tiro nas câmeras. E aí ele conseguiu chegar até o local onde estava o cientista. Quando ele se depara com o cientista, ele tem um diálogo com o cientista muito interessante. E lá pelas tantas ele faz uma pergunta. Uma pergunta ele faz. Ele diz assim, você não teme a Deus? Ele faz essa pergunta. Você não tem temor a Deus? E o cientista vai dizer que não, que ele fez isso pelo bem da humanidade, né, pelo amor à ciência, aquele discurso cientificista. Ele não tinha temor a Deus. Aí o Schwarzenegger, então, já que ele não tem temor a Deus, ele deu um tiro no cara e falou assim, então você vai para o inferno, que é o lugar onde você merece. Eu achei aquilo incrível, quer dizer, ele só tinha um lugar para ir, era o inferno. Por isso que o Dante Alighieri, na Divina Comédia, ele coloca um monte de gente no inferno, tá? Porque não tem por onde, né? Então o pacto faustiano, ele só tem ele só tem um final, é o inferno, tá? O pacto faustiano leva para o inferno. Então é óbvio que aqueles que estão comprometidos com os globalistas, com todo esse projeto de poder, com toda essa demência que eles estão impondo ao mundo, é óbvio que, do ponto de vista individual, eles fizeram a opção pelo inferno, porque eles não temem a Deus. Tá certo? Agora, é óbvio que sabendo disso, e não fazendo o pacto faustiano, o que é o céu? A imagem do céu, a imagem, né? É justamente onde a vida em plenitude, onde há a vida verdadeira, onde há solidariedade, onde há o respeito ao próximo, onde você tem o teu talento, a sua capacidade, plenamente realizado, tá? Então essa que é a concepção de Deus, né? Quer dizer, a vida em plenitude, que Deus nos deu a vida para vivê-la plenamente, e o adversário de Deus, ele quer tolher essa plenitude da vida, por isso que tolhe a liberdade. Então, em suma, os intelectuais que estão coniventes com isso fazem um pacto faustiano, que faz com que esse pacto faustiano os leve para o inferno. E nós, que procuramos não fazer o pacto faustiano, esperamos um dia, pela graça de Deus, estar no céu. Se Deus permitir, assim será. Interessante. Perfeito. Uma visão que... Sim, Maurício. Mesmo. Então, uma visão que a gente tem até um sentimento que seja assim, né? Mas ainda assim, continua não acreditando como é possível existir pessoas que partem para esse lado, né? A gente sabe que tem lá alguém, né? A quem eles se dedicam, né? Mas como chega a esse ponto? Coragem, entre aspas, né? Ou sem nenhum espírito bom, né? Eu fui buscar um livro aqui na minha biblioteca. Porque uma das coisas que eu mais acertei na vida, que eu agradeço a Deus, foi ter vindo para o interior, em 2001, ter uma propriedade privada, né? Uma propriedade rural, onde você tem jardim, tem pomar, tem passarinhos, tem animais de estimação, em suma, tem uma boa vizinhança. Então, fiz essa opção em 2001. E é óbvio, né? Um escritório para você poder trabalhar com uma boa biblioteca, né? Então, também, fora a família, todos os filhos, e tudo mais. Mas uma boa biblioteca. Então, você está aqui na biblioteca, você precisa de alguma coisa, você já está ali em acesso. Não é uma biblioteca virtual, é uma biblioteca física. Recomendo esse livro aqui, olha, do Roger Scruton. Ele está até meio, assim que ele está bem trabalhado em algumas aulas. Ó, Conhecimento Proibido, Roger Scruton. Esse livro... Vou anotar.
Olha aqui, ó, tá publicado pela Companhia das Letras, aqui, ó. Conhecimento Proibido. Né? Esse livro aqui, você pode até abrir a imagem conosco aí, Thomas, assim, fica para mostrar para vocês, né? Está aberto, está aberto. Não, mas com vocês aparecendo aí, porque assim a gente fica mais... Como estava antes, né? Nós três estavam isso, né? Porque dá mais assim, como dá mais como da conversa, né? Porque senão você fica assim, vendo, parece que você está monologando. Esse livro aqui é o seguinte, é um livro fantástico. Eu até anotei aqui, olha aqui, ó. Aquilo que eu estava falando aqui, ó. É necessário que algo estabeleça o limite. Então, a tese do livro é esse. E ele vai trabalhar com literatura. Ele vai pegar as principais obras literárias que foram produzidas ao longo da história, que pegou o tema do conhecimento proibido. E aí é óbvio, né? Começa com a imagem clássica do Jardim do Éden. Haviam duas árvores no Jardim do Éden. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que a ciência vai vir disso, e a árvore da vida. O que é que Deus, ao colocar Adão e Eva no Jardim do Éden, disse? Vocês podem provar de todos os frutos que estão aqui, menos dessas duas árvores. Eram duas árvores. Isso é uma imagem, né? Eram duas árvores. Vai vir a serpente e vai dizer para Eva, não, isso aí não tem nada a ver. Se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, sereis como deuses. Quer dizer, sereis como deuses. Usa até a expressão no plural, né? E aí, tentado por isso, Eva prova do fruto proibido, oferece a Adão. Qual é a consequência disso? O desterro do paraíso. A consequência é o desterro do paraíso. E na porta do paraíso tem um anjo com a espada flamejante, pondo o limite. Agora vocês não vão poder mais entrar. Então, quer dizer, a partir dessa, o Roger Chartuto, ele vai analisar, né, o Jardim do Éden, e algo assim fantástico, como que um relato tão sucinto, né? Se você pegar no Gênesis, é uma coisa sucinta, são poucas linhas, com uma repercussão ao longo da história até hoje, de uma atualidade impressionante, como é o relato bíblico do Jardim do Éden. E aí ele vai trabalhar essa questão, né? E vai falar do Prometeu, né? Vou até ler alguns títulos aqui do livro, dos capítulos. Ele vai falar do Prometeu e suas consequências. Ele vai falar do tabu à ciência, vai falar de ceticismo, agnosticismo, ignorabimus, vai falar do Jardim do Éden, vai trabalhar um capítulo aqui só sobre o Fausto e o Frankenstein. Quer dizer, ele vai trabalhar um capítulo muito bem sobre o Frankenstein, né? Vai falar do homem faustiano e o princípio do excesso, porque a questão é do excesso, a desmedida. Por que aconteceu? Essas medidas desproporcionais que aconteceram aí com a pandemia. Esse é o excesso. Claro. É óbvio que isso é o excesso. Entendeu? Isso vem de algo monstruoso. Isso não vem de algo com medida. É algo desmedido. Tá? É algo tirânico, de modo desmedido. Tá? Então, ele vai analisar isso. Aí ele vai trabalhar aqui uma série de capítulos. Depois, na parte 2 do livro, ele fala de alguns casos concretos. E aí tem um capítulo muito bom que se chama A Explosão do Conhecimento, Ciência e Tecnologia. Ele vai falar sobre a bomba e o genoma. Então ele vai fazer uma análise sobre esses dois pontos. Vai falar sobre o canto da sereia, a ciência pura e a ciência aplicada. Limites da investigação científica. Vai trabalhar com 5 casos. Tá certo? Vai falar sobre Arquimedes, sobre o DNA recombinativo, sobre o caso Buck versus Bell e o juiz Holmes. Vai trabalhar sobre conspirações morais, o Lebensbaum de Himmler, e vai fazer considerações sobre o projeto Genoma. Fantástico! E tem um capítulo aqui muito especial também, que ele vai jogar uma reflexão em cima sobre o Marquês de Sade.
Você falou agora há pouco sobre essa questão da sexualidade, sobre a questão de gênero. Tá, se você pegar a obra do Marquês de Sade, tá tudo lá. Quer dizer, tudo que hoje, toda essa agenda que envolve essa concepção distorcida do sentido da sexualidade, tudo isso, toda essa desmedida nesse campo também, está tudo no Sade. Se você pegar as obras do Sade e ler, tá certo? Está tudo lá, o projeto está tudo lá, aborto, está tudo lá, tudo a justificativa para toda essa cultura da morte e toda essa incompreensão do sentido da sexualidade, que nós estamos vendo hoje, uma incompreensão, é só você pegar as redes sociais, é só você pegar aí hoje, por exemplo, pela internet, você observa claramente a incompreensão do verdadeiro sentido da sexualidade. É só você ver hoje como é que está a sociedade, né? A banalização, quer dizer, nesse campo, assim, como as pessoas se aceitaram ser objeto. As pessoas aceitaram ser objeto. Homens e mulheres aceitaram ser objeto, pura e simplesmente, por causa de um hedonismo, sabe? Quer dizer, que anula a dignidade da pessoa humana por completo. E é objeto mesmo, não tem, né, não é esse jeito, é objeto. Então ele faz uma análise aqui sobre o Marquês de Sade. E ele, por exemplo, se você tem uma ideia, o Marquês de Sade é um autor maldito, porque ele era um daqueles que, inclusive, estava na Torre de Bastilha quando houve a queda da Bastilha, em 1789. E era assim, né, quer dizer, é uma figura controversíssima, tá? E da transgressão, é o homem de todas as transgressões, o homem de todas as transgressões em todos os campos. O que aconteceu? No século XX, nos anos 70, o Marquês de Sade vai ser reabilitado pela Academia Francesa. Vai ser reabilitado, ele deixa de ser um autor maldito, passa a ser reabilitado, e na França, não sei se vocês se lembram, a França tem uma famosa edição da Pléiade, né, aqueles livros bonitos de papel bíblia, tá, dos grandes autores franceses, e eu fiquei chocado quando fui à Aliança Francesa, isso em 1985, quando eu entrei na Aliança Francesa de São Paulo, e estava ali vendo os autores da Pléiade, estava lá o Marquês de Sade, em papel bíblia, tudo bonitinho, etc., grosso assim, com uma apresentação, eu acho que, não me lembro, parece que é o Sartre que fez a apresentação daquelas obras, e tudo mais, etc. Então você veja, eles reabilitaram Sartre, né? Então ele tem um capítulo muito importante para entender essa situação confusa, né, e incompreendida da dimensão da sexualidade. Precisa entender essa influência nefasta, é uma influência nefasta, então tem que entender e como essa influência hoje está muito mais forte do que na época dele, tá certo? Então não é só a escola de Frankfurt, então? Não é só a escola de Frankfurt, e fomentada de diversos modos pela grande mídia. Né? Então, o que acontece? E finalizando, ele tem aqui, vai falar sobre o Francis Bacon e tudo mais. Então, quer dizer, é um livro muito interessante que vai tratar disso que nós estamos falando, que eu coloquei aqui na entrada. Existem coisas que não devemos saber? É uma pergunta que ele faz. Porque ele faz aquela colocação assim, nem tudo que eu posso fazer, eu devo fazer. Quer dizer, nem tudo que eu posso fazer, eu devo fazer. Aqui, eu errei na citação, é essa aqui, ó. Uhum. É necessário que algo estabeleça o limite. O limite, sim. Isso os gregos tiveram noção. Os gregos tinham noção. Me parece que eu estou falando de cabeça, parece que a palavra certa era metron, né? O limite. Tá? O que aconteceu com a pós-modernidade? Pós-modernidade foi justamente a transgressão de todos os limites. A pós-modernidade foi a transgressão de todos os limites. Tá? Qual é a consequência da transgressão de todos os limites? O totalitarismo. É só você ver as obras de Hannah Arendt, tá certo? Você vê os estudiosos do totalitarismo para ver aonde não há o limite, há o totalitarismo. E é o que nós vivemos hoje. Perfeito. Bom, meus amigos, olha, 23 horas e 34 minutos. Para quem
quem vai acompanhar isso aqui depois, que eu vou distribuir o link, vai ganhar uma discussão muito interessante, né? É extremamente interessante. Uma aula muito boa do nosso professor, né? Incrível. E realmente quem não vir isso aqui vai perder, sem dúvida nenhuma, né? E temos aqui uma pessoa que está grudada aqui, né? E não sei quem é, mas parabéns, né, que ficou por aí. Mas com certeza isso também fica registrado, mesmo que nós tenhamos voltado de forma atabalhoada, né? Porque não sei o que aconteceu. Caiu lá. Uhum. Mas fica registrado, realmente. Nós aproveitamos muito bem, fizemos bem em voltar e continuar a conversa, independentemente do que tenha ocorrido. Uhum. Então, muito bom. Eu agradeço muito, porque o que o professor falou aí é coisa que a gente precisa de alguém falando, né? Porque sozinho, claro, a não ser que a gente estude muito, né? Mas a visão que a gente tinha era muito, muito pequena. Perto do que o Dr. Hermes falou hoje, eu ganhei bastante. Sim, sem dúvida. Só pelas orientações e indicações aí, vou fazer questão de ler para poder ganhar um pouquinho mais, né? Porque é uma dificuldade tremenda a gente normalmente olhar e conceber que aquilo é real, é inacreditável, né? Então há os motivos, né? Os motivos estão espalhados na história. Pois é. Eu queria só concluir, deixar uma mensagem, sempre que eu deixo, por conta disso tudo, uma mensagem de esperança, né? A gente não estamos assim, como diz o outro, sem saída. Isso aí não existe isso na história, o sem saída, o bico de sinuca. Não, a história nunca foi assim, tá? Uhum. Então, a gente precisa... Eu me lembro uma cena muito bonita também, só para concluir, do filme Spartacus, né? Estrelado por Kirk Douglas, um belo filme. Ele morreu agora, recentemente, com 104 anos, me parece. 104 anos, né? 104 anos do Kirk Douglas. Né? Mas tem uma cena bonita, muito bonita do Spartacus, né? Em que ele resistiu, né, à tirania, o Spartacus. Então chegou uma hora que os soldados foram atrás do Spartacus, né? Então tem todos os soldados, não sei, acho que tinha mais de quase 1000 homens ali na esplanada, e estavam todos lá debaixo do sol. Aí chegou os guardas e falaram assim: nós viemos buscar Spartacus, nós queremos ele, né? A cabeça dele. Aí Spartacus, o Kirk Douglas estava lá, né? Entendeu? Aí daqui a pouco um outro cara, que não ele, levantou-se e falou assim: eu sou Spartacus. Não era ele. O que nossa, o que é isso? Ficou quieto. Aí um outro levantou: eu sou Spartacus. Aí o outro: eu sou Spartacus. Daqui a pouco 10 levantou: eu sou Spartacus. Daqui a pouco uns 1000 levantaram: eu sou Spartacus. E olha, o Kirk Douglas se emocionou, acho que ele até chora nessa cena, onde todos se levantam e falam: eu sou Spartacus. Essa cena é maravilhosa e mostra o que devemos fazer diante da situação que nós estamos. Essa cena nós devemos fazer. Eu gosto de lembrar daquela saga, né, dos três filmes do Senhor dos Anéis, né? E de vez em quando me pergunto: quem será que está carregando o anel, né? Não é um cara sozinho, você entendeu? É isso que é uma coisa interessante, não é uma pessoa. Não, ele não pode, ele não estava sozinho, ele foi ajudado, né? Era uma pessoa frágil, uma pessoa muito frágil. Ele foi ajudado por um anão, praticamente, né? Mas tinha um monte de guerras também, um monte de gente envolvida em várias guerras, em várias frentes, né? E que era necessário aquilo para que ele pudesse chegar lá e ainda foi tentado no último segundo, né? Incrível aquilo. E aí tem uma outra coisa, só para finalizar também, tem uma outra questão que é importante. Eu falo isso uma questão do olhar da esperança, olhar da fé, olhar da esperança, né? Volta no livro A Cidade de Deus, de Santo Agostinho. Ele deixa claramente, ao longo da história, você tem praticamente duas cidades
né, em contraposição à cidade do diabo, né, e a cidade de Deus. Né? Uhum. Então, o que acontece? É muito interessante a cidade de Deus, Santo Agostinho, para mostrar a dinâmica da história em cada época histórica. Né? Agora, o que eu quero ressaltar, na verdade, é o seguinte, ainda à luz da fé, qual que é o final de tudo isso? É o Apocalipse. Tá? Então, se você pegar a história da salvação, como é que a coisa vai terminar? No Apocalipse. O que é Apocalipse? A revelação. A revelação do quê? Da verdade. Então, o Apocalipse é a revelação, é o momento da revelação da verdade. E o que está previsto para ocorrer no Apocalipse? O Armagedon. O que é o Armagedon? A batalha final. Tá certo? A batalha final contra o mal. Então, quer dizer, aquilo que lá no Ilusões Perdidas, de Balzac, o Lucien de Rubempré, né, jornalista nas redações de jornais da França, em Paris, tá certo? Que assim que ele saiu da cidadezinha dele do interior e foi para Paris, encontrou uma mulher bonita que o levou para a ópera, né? E ele achou que já estava assim, abafando. E quando ele chegou na ópera, a mulher bonita já saiu com o outro, já deixou ele na mão, já de cara ele já viu que a coisa não era como ele achava que seria, e vai passar por uma série de sabores, mas ali o Luciano Rubano tem uma frase que eu até anotei no livro, assim, ele usa essa expressão, céus, a vida é um combate, né? Ele percebeu, ele descobriu isso, a vida é um combate, eu até grifei na época, né? Então é isso, quer dizer, o combate final vai ser o Armagedon, tá? Quer dizer, o combate final. Então, cada geração, cada época histórica vai ter o seu momento de combate com as forças das trevas, com as forças do mal, com as forças tirânicas, com tudo aquilo que oprime, o que oprime a humanidade. E vai ter aqueles como os anticorpos, né? Quando entra um organismo estranho, quando entra um patógeno no nosso organismo, os anticorpos não se unem para debelá-lo. É assim que nós temos que agir agora contra o globalismo. Perfeito. Tá bom? Perfeitíssimo. Isso mesmo. Perfeito. Fantástico. É isso aí, senhores. Temos que realmente encerrar com uma mensagem de otimismo, uma mensagem de Muito esperança, legal. no sentido não de esperar, mas de fazer acontecer. Mas uma última coisa. Então, lembra-se de Ulisses, né, no Odisseia, né? Por isso que a Odisseia do Homero. Você tem que ter criatividade, tá certo? A resistência não se faz sem criatividade. Esse é o lado bacana do ser humano, né? O ser humano, ele pode fazer o pacto faustiano, mas o pessoal do bem também pode, e não é uma visão maniqueísta também, porque a vida é complexa, ela tem matizes diversos, tudo, mas porque o combate existe contra o mal existe, isso é fato, nós estamos vivendo isso. Mas o Ulisses tem uma coisa muito interessante, né, que é a criatividade. Ele, a Odisseia, a volta da terra de Troia até é Ítaca, né? E ele precisava, o que ele queria era chegar no seu locus, né? Que eu estou aqui na minha propriedade, chegar no seu locus. E lá estava Penélope, porque realmente Penélope era fiel a ele, pai, etc. No caminho, ele tem uma passagem muito interessante, porque você vê como é que é a coisa. Tem uma passagem muito interessante que ele encontra um estreito, onde é um monstro, não me lembro agora o nome dele, acho que Adamastor, não sei se é esse, não me lembro agora o nome. E esse gigante, ele devorava as pessoas que atravessavam aquele estreito. Ele estava numa embarcação e ele tinha que atravessar aquele estreito. E aí, o gigante fazia uma pergunta. Quem vem lá? Ele fazia essa pergunta. E a pessoa dizia, fulano de tal. Então, quando a pessoa dizia o nome, o gigante devorava. Né? Bom, o Ulisses soube disso. Tá? O Ulisses soube disso. Então, o que ele fez? Como é que eu vou atravessar o estreito? Como é que eu vou enfrentar esse mal? Né? Aí a criatividade, ele soube disso. Quando quando ele apareceu, chegou lá, e o gigante perguntou, quem vem lá? Ele respondeu, ninguém. Aí ele falou assim, hã? Ninguém. Aí disseram, alguns que estavam lá dele, é ninguém. Bom, se é ninguém, deixa passar. Então, é uma estratégia fantástica, né? Quer dizer, como que você também pode, a mesma coisa que Perseu, quando enfrentou a Medusa.
que acontecia com a medusa? Devorava todos. E cada um que olhava para a medusa virava pedra. Como é que você vai enfrentar esse horror? Perseu, muito criativamente, falou, tem uma saída. Eu vou fazer um escudo espelhado. Então, a hora que eu estiver diante da medusa, eu viro meu escudo e ela vai se ver. Ao se ver, ela se petrifica. E assim ele derrubou a medusa. Então, ao longo da história, você sempre tem uma minoria criativa que enfrenta as estruturas do mal, vence por esse aspecto. Então, eu ainda mais hoje, com toda essa tecnologia disponível, é claro que nós vamos encontrar uma forma criativa, que não vai ser fácil, evidentemente, de enfrentar o novo Leviatã. Não tenho dúvida disso com Deus. Temos que pensar que hoje a gente tem que derrotar uma hidra, né? De 11 cabeças. Exatamente, a hidra de Lerna. Então... E aí, já que você falou na hidra de Lerna, como é que Hércules fez para resolver a tarefa das estrebarias de Aulis? Foi dado a ele uma tarefa. Foi dada a ele a tarefa de limpar uma estrebaria numa noite só. Ele tinha que resolver aquilo. Era uma enorme estrebaria, tudo cheio de cocô de cavalo, não sei o quê, tinha que limpar aquilo, acho que ia ter uma festa de casamento dia seguinte, sei lá o que, não lembro mais o que era, mas ele tinha a tarefa, era essa. O que ele fez? Primeira coisa, o Hércules foi fazer o diagnóstico da situação. Deixa eu ver o local. Chegou no local, ele chegou em cima de uma montanha, ele viu, mostraram lá embaixo a estrebaria. Era enorme, negócio assim, enorme. Impossível, numa noite só, ele limpar aquilo. Era impossível. Aí, a criatividade. Como eu falei, a minoria criativa. Bom, o que eu vou fazer? Ele analisou a situação e sacou o lance. Ele viu que tinha uma árvore, um gigantesco carvalho, uma árvore enorme. Ele pegou o machado, ele cortou aquela árvore, como era muito forte, ele derrubou a árvore em cima de um rio que passava ali perto. Ele desviou a água do rio com aquela árvore, e a água do rio inundou toda a estrebaria, e coisa de 2, 3 horas estava tudo limpo. Então você veja, é a minoria criativa. Então essas lições mostram que ao longo da história, é óbvio que tem saída, porque a verdade é rocha inconcursa. A verdade ela é a mesma sempre. Então, se nós estamos com a verdade, estamos com o bem, em defesa da vida, em defesa da pessoa humana, nós vamos encontrar essa criatividade, essa forma, esse fiat, né, que aí, pela fé, é a graça de Deus, para enfrentar isso e dar essa contribuição. Não tenho dúvidas disso. Eu tenho essa forte esperança de que essa nossa geração, repito, é uma minoria, vai encontrar meios de fazer frente a isso que está, se Deus quiser. Assim seja. Encontrasse o Hércules, né? Eu daria para ele novas 12 tarefas, né? 11 num determinado lugar e um no Senado. Com poder autocrático quase vitalício e um congresso subserviente. Essa é uma tarefa para Hércules, para né? Hércules. Vamos ver. Muito bem. Isso aí. Meus queridos, muito obrigado mais uma vez. E muito obrigado a quem está nos acompanhando aqui, analisando, e quem nos assistir oportunamente. Esse bate-papo riquíssimo, né, que todos nós ganhamos aqui, sem dúvida nenhuma. Professor Hermes, doutor Maurício, um grande abraço para vocês, que Deus proteja a vocês todos. A todos nós. E vamos em frente, né? Nós todos juntos teremos o Hércules que o Brasil está esperando. Isso nós podemos fazer. Se Deus quiser. Obrigado. Deus abençoe. Até logo, Hermes. Até logo, Thomas. Obrigadão.